Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Um dito popular que carrega uma verdade científica, bíblica e espiritual. Sim, a psicologia e a neurociência confirma que somos profundamente moldados pelas pessoas com quem convivemos, absorvemos comportamentos, emoções e valores do ambiente social através de processos cognitivos e neurológicos, o que valida a ideia de que as nossas companhias definem grande parte de quem somos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, 33, o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. Você quer saber quem são os verdadeiros amigos? Porque aqui a gente vai ver que há uma confirmação de que as nossas companhias nos influenciam positivamente e negativamente. E hoje, neste vídeo, a gente vai aprender, à luz das Escrituras, à luz da Bíblia, como discernir os verdadeiros amigos. Paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Neste momento que você está ouvindo, assistindo esse vídeo, que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa estar entrando neste ambiente agora onde você está, usando aqui a minha voz, a minha vida para estar falando sobre esse assunto, né? Sobre as verdadeiras e falsas amizades. Que Deus nos guarde, que Deus nos ilumine, que Deus nos direcione a amizades que vão nos levar ao crescimento, ao avanço. E hoje a gente vai falar sobre isso. Nós somos resultados das companhias que nos cercam, das pessoas que a gente escolhe para conviver. Por isso é importante nós orarmos nesse sentido também, pedir a Deus que venha colocar ao nosso lado pessoas que vão nos direcionar ao propósito dele para as nossas vidas, que vão nos ajudar a viver aquilo na qual Deus nos designou a viver. E se a gente não vigiar, às vezes a gente coloca do nosso lado pessoas que vão fazer o contrário, vão nos levar para uma direção na qual vai atrapalhar a gente viver o propósito que Deus determinou para as nossas vidas. E hoje, à luz da Bíblia, nós estaremos falando exatamente sobre isso. E eu queria te perguntar, não sei se você, pode responder com sinceridade, se quiser colocar aí o seu relato, mas já houve alguma amizade, algum conselho, alguma orientação que você escutou e na verdade aquilo te prejudicou? E agora vamos falar o contrário. Já teve algum conselho, alguma amizade que você seguiu de um amigo, de um parente, de alguém próximo ali ao seu círculo de amizade, que fez você ter bom resultado, que fez você prosperar, que fez você avançar? Conta aqui pra gente, coloca aqui nos comentários um relato ou algo que você queira comentar sobre este vídeo, sobre este assunto, porque isso vai trazer edificação para as nossas vidas e para mim também, Ficarei muito feliz em escutar, em ler o seu relato. Amém? A gente vê aqui, irmãos, à luz da Bíblia, um acontecimento nos evangelhos, segundo cada autor escreveu, nos evangelhos de Jesus, segundo cada autor escreveu, está registrado em Marcos capítulo 2, do 1 a 12, Lucas 5, 17 ao 26 e Mateus 9, do 1 ao 8. Depois, com o tempo, se você quiser, pode lá conferir. Mas a gente vai ver que 4 amigos resolvem ajudar um paralítico. Jesus estava pregando no templo, havia uma multidão de gente, porque Jesus o tempo todo operando maravilhas e milagres, e esses amigos eles resolvem ajudar esse paralítico e eles vão fazer o quê? Eles vão levar este paralítico acamado por cima do telhado. Eles vão abrir um buraco no telhado do templo e vão descer esse paralítico diante de Jesus. Então aqui a gente vê a predisposição desses amigos, desses homens que nem são ali mencionados os nomes deles, mas as suas atitudes,
a ação de ajudar esse paralítico ficou registrado e positivamente. Isso mostra que eram pessoas que fez com que esse paralítico avançasse, prosperasse, vivesse o milagre na sua vida. Já pensou se fossem 4 amigos que não tivessem essa predisposição, que olhasse aquela multidão e falasse: ah, pelo amor de Deus, vamos deixar isso para lá, vamos deixar isso para um outro dia, ou vamos procurar uma outra maneira de você ser curado. Mas a gente vê aqui que eles incansavelmente, obstinados a viver ali aquele milagre na vida daquele paralítico, eles decidem tomar essa atitude. E é algo para a gente refletir. Olha aí para o teu ciclo de amizade agora. Será que você consegue enxergar nos seus amigos essa atitude desses 4 amigos do paralítico? Se você olhar agora para os seus parentes, para os seus amigos, será que você pode ter essa confiança de que eles fariam essa mesma atitude por você que os amigos fizeram pelo paralítico? Eu não estou aqui querendo causar inimizades de forma alguma, porque essa não é a intenção do vídeo, do assunto. Mas aqui a gente vê o quanto este homem ele era paralítico, mas ele tinha um discernimento muito bom para se fazer amigos. Ele tinha uma deficiência, ele tinha uma limitação, mas para a amizade ele tinha ali um discernimento muito bom. E é esse discernimento que a gente precisa procurar nos dias atuais, buscar para os dias atuais. Aqui a gente vê que ele recebe o milagre, Jesus fica maravilhado com a atitude desses amigos e ele sai daquele lugar curado. Então, essa atitude mudou a história do paralítico. E a gente precisa ter pessoas do nosso lado que vão contribuir para mudar a nossa história. É tão bonito quando a gente vê aquelas amizades que vêm de infância, né? Em que ambos crescem, ambos prosperam, ambos conseguem conquistar. E ali se perpetua, na verdade, aquela aliança bonita de construções sem disputa, sem inveja, mas ambos um torcendo pelo outro. E aqui a gente vê nesta ocasião que não havia competitividade, porque eu tenho certeza que cada um daqueles homens também tinha uma necessidade, também tinha uma demanda, mas eles souberam e entenderam priorizar aquele amigo que tinha uma demanda maior. Visivelmente, aquela demanda do paralítico era maior do que a dos outros amigos. E às vezes a gente tem uma demanda maior que as dos nossos amigos, mas aqueles que estão nos cercando não conseguem entender isso. E às vezes nós também somos esses amigos que não conseguimos enxergar que a demanda do outro é maior que a nossa. É um tempo de egoísmo, é um tempo de egocentrismo, de falta de empatia. Mas aqui a gente vê à luz da Bíblia que isso não prevaleceu diante desse cenário. Pelo contrário, aqui a gente vê que verdadeiramente irmãos se manifestaram. Como diz a palavra, em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. E eu estive meditando neste versículo e eu estive vendo que as pessoas elas têm assim uma visão de amizade muito deturpada. A gente tende a pensar que a amizade é aquela verdadeira, né? É aquela que nos apoia em tudo, em todas as circunstâncias. E quando eu meditei nessa palavra, né, em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão, eu pude ver que neste tempo de angústia, não necessariamente
É aquele momento em que o amigo está ali conosco no momento difícil, dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo. Mas muitas das vezes, nesse tempo de angústia, o amigo ele vai dizer sim, eu estou contigo, mas a situação não é tão ruim como você está pensando. A visão não é tão ruim como você está olhando. Há uma solução. Vamos fazer desse limão uma limonada. E às vezes a gente está vivendo um tempo de angústia e a gente se coloca ali somente como vítima. Mas às vezes o verdadeiro amigo ele vai estar ali perto, observando, e ele vai nos dar um saculejo. Ele vai nos sacudir e vai dizer: as coisas não são assim não. Não tá, de tudo não está perdido. Tem solução. Como tem pessoas que às vezes estão vivendo um problema familiar e ali, quando o amigo não é verdadeiro, o que ele faz? Ele fica ali, né? Não, eu tô contigo. Você tá certo. Fica apoiando aquele mal-estar, fica apoiando aquela picuinha, fica às vezes até alimentando para se mostrar, entre aspas, agora, um verdadeiro amigo. Mas a gente entende que um verdadeiro amigo, ele pode estar também presente numa situação como essa, mas se posicionar e dizer: olha, você também errou, você também deveria pedir perdão, você também deveria reconhecer, você também deveria se humilhar. A gente precisa estar cercado de pessoas que vão nos direcionar ao avanço, ao sucesso, à prosperidade, não somente bajuladores. A gente vai ver na palavra o proverbista por várias vezes alertando de que nós temos que fugir dos bajuladores, que os bajuladores eles estão ali para alimentar os nossos defeitos, os nossos egos, aquilo que não vai agregar em nada no nosso sucesso e no propósito que Deus determinou para que nós venhamos viver. Eu tenho outros exemplos aqui, quando, por exemplo, Naamã, no livro de 2 Reis, capítulo 5, Naamã foi aconselhado por uma escrava que estava trabalhando na sua casa a procurar o profeta. E o profeta vai lá, o profeta Eliseu vai lá e libera uma palavra: olha, mergulha no rio Jordão 7 vezes que você vai ficar curado. Mas Naamã era um homem de posição, era um capitão do exército. E ele ali, orgulhoso da sua posição, ele vai, a princípio, rejeitar mergulhar naquele rio. Afinal, em Farpá, em Damasco, havia rios que ele considerava melhor. E ele se recusa, de início, a mergulhar no Rio Jordão. Mas o texto vai continuar informando que os seus servos, eles vão ali influenciar nessa decisão de Naamã e vai dizer: já que você está aqui, por que não mergulha? E o texto vai, continuar dizendo que Naamã então segue essa orientação e ali ele recebe, a sua vitória, o seu milagre de cura. Então aqui, mais uma vez, a gente vai ver que alguém se posicionou, porque como os servos, eles poderiam realmente alimentar, aquele ego, aquele orgulho de Naamã e dizer: esse cara deve estar doido, esse camarada deve estar doido. Onde que o Senhor, o nosso capitão, vai mergulhar neste rio? Mas a gente vê que eles se posicionaram. E os verdadeiros amigos, aqueles que realmente querem ver o nosso sucesso, a nossa vitória, a nossa cura, o nosso levantar na caminhada, eles, mesmo que diante de uma situação constrangedora, mesmo que diante de uma situação onde eles têm ali que se indispor conosco, eles vão se posicionar e vão falar a verdade para nós. Então aqui é mais uma direção de Deus para as nossas vidas. Os verdadeiros amigos nem sempre vão falar aquilo que a gente quer ouvir. Pelo contrário,
às vezes vão até falar aquilo que vai nos chatear, mas que lá na frente resultará num sucesso. Nós seremos vitoriosos e nós precisamos aprender, à luz da Bíblia, a discernir que os verdadeiros amigos, eles não nos bajulam, eles não alimentam os nossos defeitos, eles não alimentam os nossos egos. Antes, eles vão nos aconselhar ao real propósito, ao real direcionamento. E às vezes aquilo para eles também vai ser desconfortável. E que nós também, porque são duas vertentes, né? Às vezes nós somos esses amigos também que precisamos aconselhar. Então, à luz da Bíblia, nós aprendemos que não é bom, já para o caráter humano, ser bajulador, ser uma pessoa que não se posiciona. Tem um dito, né? Um ditado que diz assim: quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Então, às vezes, há momentos que a gente precisa se indispor, sim, precisa falar umas verdades, sempre debaixo de sabedoria, debaixo da educação, mas situar os nossos amigos de quem eles são, né? Como eles estão se comportando para que eles venham melhorar e que nós também venhamos nos cercar de pessoas que vão nos situar, que vão nos apontar, que vão verdadeiramente contribuir para o nosso avanço e para o nosso crescimento. Amém? Aqui eu coloquei também um outro conselho quando aquele profeta, né, Natan, ele vai chamar a Betseba e ele vai fazer ali um aconselhamento, né? Ele vai falar a respeito de que um outro rei chamado Adonias, um outro filho de Davi, está apressado para reinar. E ali a gente vê que Natan vai chamar Betseba e vai falar: olha, eu te aconselho a você ir ao rei Davi, que já estava idoso, e lembrar ele da promessa que ele fez de que Salomão seria rei sobre Israel quando ele partisse. Então ali a gente vê que Betseba, ela se posiciona e ela vai realmente falar com Davi, e ali a justiça é feita, né? A promessa se cumpre sobre a vida de Salomão. Então a gente vê que bons conselhos, eles são necessários para que nós venhamos avançar. Amém? Agora eu também separei aqui alguns conselhos que não foram bons. Como, por exemplo, aqui a gente vai falar, um dos primeiros foi o conselho de Roboão. Em vez de ouvir os conselhos sábios dos anciãos, o rei Roboão seguiu a orientação dos seus amigos mais jovens. Ele decidiu aumentar os impostos e tratar o povo com tirania, o que causou a divisão da nação de Israel. Então aqui a gente vê que este rei, ele não ouviu os conselhos dos anciãos, de quem já tinha experiência no reinado de Israel, no histórico de Israel. Antes ele foi ouvir os conselhos dos jovens, dos amigos ali contemporâneos, que não tinham tanta experiência como líder, né, vamos dizer assim. E a gente sabe que um rei antes já estava ali maltratando o povo com impostos, e quando o povo tem uma esperança de melhoria, que aí Roboão vem a reinar, o que Roboão faz? Roboão ainda dobra os tributos, ele ainda aumenta os impostos, o que ocorre numa sentença devastadora para a nação de Israel. Amém? Então a gente vê aqui que os jovens que aconselharam Roboão, aconselharam baseado no seu orgulho, na sua arrogância, né? Ali para bajular, para ter o apoio, para ficar bem na fita, né? Na linguagem de hoje, para ficar bem na fita com Roboão, eles apressaram Roboão à sua queda. Então a gente vê aqui que não foi um bom conselho, ou seja, não eram verdadeiros amigos. Não eram pessoas que tinham que estar ao lado de quem estava liderando. Então a gente vê que isso influencia demais na nossa
no nosso ofício, nas nossas decisões, quem está perto de nós. Muitas das vezes, decisões que a gente precisa tomar na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, decisões que a gente precisa muitas das vezes tomar sobre alguém que às vezes está sobre a nossa responsabilidade de tomar uma decisão, porque aqui a gente vê que todo Israel padeceu diante dessa decisão. Então, gerou uma consequência em outras vidas. E às vezes a gente não tendo sabedoria de seguir um conselho de um verdadeiro amigo, a gente acaba sentenciando toda a nossa casa, toda a nossa igreja, todo o nosso trabalho, toda a nossa empresa, todo o nosso, tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos como responsabilidade de cuidar, nós sentenciamos ao fracasso porque não ouvimos um bom conselho. O outro conselho aqui foi o conselho da esposa de Amã. Está lá em Ester, capítulo 5, versículo do 9 ao 14. Amã, um homem orgulhoso, estava incomodado com Mordecai. Seguindo o conselho cruel da sua esposa, ele construiu uma forca, mas a armação acabou sendo usada para a sua própria execução. Então, um homem orgulhoso, invejoso, ele ali foi alimentado, por esse sentimento. A sua esposa, que era uma mulher que deveria ser sua adjuntora na edificação, na missão na qual ele ali era designado a executar, a fazer, foi a responsável pela sua própria queda. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. E aqui a gente vê esse exemplo prático. Amã, que tinha uma posição de importância, era um homem de confiança, era um homem que tinha um histórico, até então bem sucedido, terminou enforcado. Por quê? Porque seguiu o conselho, um mau conselho. Então, às vezes, até mesmo dentro da nossa casa, infelizmente, a gente precisa vigiar, a gente precisa ter um discernimento com qual tipo de conselho eu estou dando e também qual tipo de conselho eu estou escutando, Porque tem essas duas vertentes. Às vezes eu sou uma pessoa que era para estar dando conselho de edificar e eu estou dando conselho de derrubar. Às vezes estou dando um conselho que ao invés de gerar vida, vai gerar morte. E aqui a gente vê claramente que a mulher de Amã, ela foi infeliz e ele mais ainda, porque ele foi o mais prejudicado nessa história toda. Um outro conselho ruim que a gente vai ver aqui foi da esposa de Jó. Jó 2, versículo 9 diz que diante da tragédia na vida de Jó, sua esposa aconselhou a amaldiçoar Deus e morrer. Jó rejeitou esse conselho por considerá-lo insensato. E exatamente sobre essa visão que eu quero falar. Existem conselhos que não serão de prosperidade para as nossas vidas. Conselho todo mundo pode dar. Tem um ditado que fala assim, que se conselho fosse bom, todo mundo dava de graça. Mas existem conselhos que vêm direcionados por Deus, que são conselhos de sabedoria. Em Salmos de número 1 diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores, nem se deter no caminho dos pecadores e não tomar conselho, com os ímpios. Então a gente precisa saber a quem a gente vai buscar conselho. E aqui a gente vê que Jó considerou esse conselho um conselho insensato. Nós precisamos, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da nossa vida com Deus, ter discernimento. O conselho ele vai vir de todas as partes, mas cabe a nós, à luz da Bíblia, julgar se esse conselho é um conselho sábio ou é um conselho insensato. Aqui a gente vê, algumas orientações. Olha, o que está escrito aqui? Aqui a gente vê, em Salmos de número 1 diz, declara, feliz é a pessoa que não segue o conselho dos ímpios e nem anda no caminho dos pecadores. Em Provérbios 11:14 diz, adverte,
sobre as consequências de ignorar direções sábias. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então que venhamos, em nome de Jesus, orar para que nós venhamos estar cercados de pessoas verdadeiras, que pessoas que vão somar na nossa caminhada, que vai nos levar ao crescimento, ao avanço e à direção daquilo que Deus determinou para as nossas vidas, e que Deus possa nos guardar de toda a amizade, de toda a influência que vai nos fazer apressadamente correr em direção à nossa queda. Que venhamos, em nome de Jesus, aprender à luz da palavra, que os verdadeiros amigos nem sempre vão falar as coisas que a gente gosta de ouvir, mas que às vezes vão ter que se posicionar, que vão ter que se indispor diante de nós, ou até mesmo nós, ao aconselharmos, nem sempre vamos falar as coisas mais bonitas para os nossos amigos, mas vamos falar aquilo que vai situar ele a um direcionamento de sucesso, a um direcionamento de obediência, a um direcionamento de se endireitar. Como muitas das vezes existem pessoas que estão ali querendo sair do trabalho, sair da empresa, pedir demissão, e nós temos que ser aqueles amigos que vamos situar e vamos chamar aquele colega e vamos falar: olha, como é que está a sua vida financeiramente? Você está preparado para sair desse emprego? Você lembra como você estava antes de entrar nesse emprego? Você tem condições de se manter depois que você sair? Porque às vezes o emprego não está legal, mas pior é quando você estiver fora dele. E às vezes a gente faz o contrário, né? A gente estimula, a gente incentiva, e isso vai gerar uma consequência para aquele colega, para aquele amigo lá na frente. Mesma coisa em questão de relacionamento, de casamento. Quantas são as pessoas que não valorizam o seu casamento, não valoriza a sua relação e quer aconselhar no casamento do outro, na relação do outro. Então, só nós sabemos o quanto foi difícil edificar este casamento, esta relação, esta família, qual foi o preço que nós pagamos para edificar esta família, para estar nesta congregação, para estar congregando nesta igreja, porque também tem isso. Às vezes as pessoas, ao invés de se aproximar para nos orientar, a nos firmarmos na rocha, a olhar para Jesus, fica do nosso lado nos estimulando a se desligar da igreja, a se desligar da empresa, a abandonar o casamento, mas que venhamos estar orando para que Deus venha nos cercar de pessoas que vão ser verdadeiras conosco, que vai nos chamar a atenção, que vai nos alertar do risco que nós estamos correndo de perder tudo aquilo que levou anos para ser construído. Amém? Então que você possa ficar com essa palavra, que essa palavra venha entrar no seu coração, que o Espírito Santo venha fazer você lembrar todas as vezes que você precisar tomar uma decisão, que você venha analisar à luz da palavra de Deus, verdadeiramente, se essa é uma direção de Deus ou não para a sua vida, que você venha estar em constante oração, em espírito, amém? E que você possa compartilhar essa mensagem para outros amigos, para os seus irmãos, para o pessoal do seu trabalho, para o pessoal da sua igreja, que Deus possa nos usar para edificar vidas, amém? Que você possa ficar com esta palavra, que Deus te abençoe. Muito obrigado sempre pela companhia, por assistir os vídeos, e até a próxima, em nome de Jesus.